Fala galera, vim aqui no vídeo de hoje falar sobre mais um estilo para vocês. O que o BJCP chama de German Helles Export Beer. Muitas pessoas na Alemanha chamam de Dortmunder Export. Quer saber um pouquinho mais? Não saia daí. Pois bem, German Helles Export Beer. O que quer dizer esse nome? German, alemã, Helles quer dizer claro em alemão. Export Beer, cerveja de exportação. Muita gente chama de simplesmente cerveja de exportação. E qual que é a diferença de uma cerveja de exportação de uma cerveja comum? A cerveja de exportação, ela passa por uma degradação um pouco maior. Ela oxida, ela pode contaminar, então ela é suscetível a algumas intempéries que pode acabar prejudicando bastante o sabor da cerveja. Para que essa cerveja ela fique melhor, geralmente então o pessoal colocava uma lupulagem maior, uma graduação alcoólica maior. Uma lupulagem maior previne de contaminação, porque todos os organismos que são gram-positivo, é um teste que se faz em laboratório, onde que o micro-organismo ele dá gram-positivo, ele dá positivo no teste gram, são eles Lactobacillus pediococcus, né? Na presença do lúpulo, o alfa-ácido do lúpulo ele inibe a proliferação, a fermentação desses organismos gram-positivos, como o Lactobacillus, por exemplo. O Lactobacillus é um dos maiores contaminantes que a gente tem na cerveja hoje. Então, esses organismos gram-positivos são organismos que contaminam a cerveja e a gente fazendo uma lupulagem um pouco maior, a gente consegue conservar essa cerveja por um tempo maior. Isso é muito importante. Outra coisa é a graduação alcoólica. Quanto mais álcool a gente tem na cerveja, mais essa cerveja fica imune também a outros contaminantes, né? Micro-organismos contaminantes que tem na cerveja. E aí pega uma gama muito grande de contaminantes. Então uma graduação alcoólica maior também deixa que essa cerveja fique um pouco mais estável, né? Também o maltado, uma cerveja um pouco mais maltada, ela oxida menos. Por quê? Quanto mais açúcar caramelizado tem no malte, menos oxidação tem. Para ser mais específico, tem uma substância chamada melanoidina, que está nos maltes caramelo, cristal, que previne a oxidação da cerveja, retarda, melhor dizendo, a oxidação da cerveja. Então é um outro fator para a gente pensar na hora de pensar numa cerveja de exportação. Mas qual que é a característica de uma cerveja export beer? Como que ela é de amargor, como ela é de malte, como ela é de lupulagem, fermentação? Como é que ela é? A graduação alcoólica da German Export Beer vai de 5 a 6% de álcool. Na média, ela está entre os seus 5,5% e 6%. Toda faixa no BJCP, você pode considerar o meio dela, tá? Você está bem dentro. Então ela tem por volta de 5,5%, 5,7% de álcool. É o que a gente vê lá na Alemanha. A cor dela, de 4 a 6 SRM. A gente está falando aí de um dourado intenso até um âmbar um pouquinho claro. A German Pils, para vocês terem ideia, vai de 2 a 4 SRM de cor. Então, aonde termina a German Pils, começa a Helles Export. Então é uma cerveja um pouquinho mais maltada, pouca coisa, porque ela ainda tem que ser uma cerveja clara, tem que ser uma cerveja fácil de tomar. Só que de todas as cervejas claras, é talvez a mais escura. Ela tem uma amargura um pouco maior. A Helles normal tem por volta de 20. A Export Beer ela tem por volta de 25.
O BJCP classifica ela de 20 a 30 IBU de amargor. Ela fica na média nos seus 25 IBU. Então ela é uma cerveja, pode-se dizer comparativamente que ela é uma Helles Beer um pouco mais intensa. Um pouco mais intensa em malte, então ela vai ter um maltado um pouquinho mais caramelizado e vai ter um amargor um pouquinho maior e uma graduação alcoólica um pouco maior. Importante falar que essa cerveja, ela não tem uma carga de lúpulo muito intensa no final da fervura. E o que essa carga de lúpulo no final da fervura traz para a cerveja? Traz mais aroma e sabor de lúpulo. Então é uma cerveja que vai ter mais aroma e sabor de lúpulo. A German Pils, quero dizer. A Export Beer, ela não tem tanto aroma de lúpulo, assim como a Helles. A Munich Helles e a German Export Beer, ambas têm baixo aroma de lúpulo, tá? Tem um pouquinho. A quantidade de lúpulo que você vai colocar no final da fervura para essa cerveja vai ser por volta de 0,7, 0,8 gramas por litro no final da fervura, que é só para dar um leve toque de lúpulo, deixar ela com um certo brilho, né? Se eu não colocar lúpulo nenhum de final de fervura, a cerveja fica meio vazia. Então, para que ela tenha uma graça, né, é bom colocar um pouquinho de lúpulo no final da fervura. É interessante. Mas não se coloca tanto. Uma German Pils teria 2 gramas por litro no final da fervura. Nesse estilo, a gente deixa um pouquinho mais baixo, por volta de 0,7, 0,8 gramas por litro. Então vai ser uma cerveja que tem essa característica, uma característica, né, bem interessante, bem maltada. É uma cerveja fácil de beber, apesar desse malte do álcool um pouquinho acima, ela é fácil de beber. Talvez você possa confundir com uma Helles Bock. A Helles Bock, só que a Helles Bock ela tem um pouco mais de álcool. A Helles Bock ela vai ter por volta de 7% de álcool, 6,7%, 7% de álcool. Já a Export Beer ela tem 5,5% de álcool, mas as características são mais ou menos as mesmas, tá? Então pode-se dizer Helles, né, 5% de álcool, um pouquinho acima, um pouquinho mais amargo, um pouquinho mais de álcool, um pouquinho mais de cor. Você tem a Export Beer e aí acima disso você tem a Helles Bock. A Oktoberfest ela fica ali no meio também, ela tem por volta de 6% de álcool. Ela é um pouco mais intensa do que a Export Beer. Intensa em álcool. Comparando então, vamos fazer uma comparação correta, tá? Comparando a Export Beer com a Oktoberfest. A Oktoberfest vai um pouquinho de malte Munich, que deixa a cerveja um pouquinho mais cremosa, um pouquinho mais palatável, né? Mais cremosa, mas a Oktoberfest ela é uma cerveja leve. A Export Beer ela não tem tanto essa cremosidade, mas ela tem um pouco de caramelo, que sobe um pouquinho de sabor de caramelo que remete a mel, por exemplo, né? Um malte claro como um Carahel, por exemplo, um caramelizado, um malte caramelo bem leve, ele remete a esse aroma de mel. E é uma cerveja que tem, então, esse um pouco de aroma de mel, a German Export Beer, tá? Em termos de amargor, a Oktoberfest e a Helles Export Beer é mais ou menos igual, tá? Ambas não têm muito aroma de lúpulo, não tem dry hop e o lúpulo de final de fervura ele é baixo. Vamos ver se a gente esqueceu de alguma coisa. Ela foi desenvolvida na década de 1870 para fazer ali um paralelo com a Pilsen na Alemanha. Que a Pilsen na Alemanha ela veio mais ou menos na mesma época, tá? Mais ou menos na mesma época. A Pilsen foi originária lá na cidade de Pilsen, na República Tcheca. Que aí, na Alemanha, ela veio por volta de 1870.
E a Dortmunder Export também por volta de 1870. Só que a Dortmunder Export era uma cerveja que é mais intensa do que a Pilsen em álcool. Vale ressaltar que a água de Dortmund, ela é uma água que tem uma quantidade de cálcio e magnésio um pouquinho mais elevada, mais do que Munique, inclusive. Ela é uma água dura. O que esses minerais fazem? Os minerais eles vão dar uma intensidade, vão realçar um pouco o amargor dessa cerveja. Realça um pouco a lupulagem da cerveja. É muito interessante, né? É muito legal. Mas acaba realçando um pouco a lupulagem da cerveja, que acaba deixando ela um pouco mais intensa. Talvez a Pilsen seja um pouco mais leve em minerais e nessa picância que os minerais traz. Então, essa cerveja ela é uma cerveja que no Brasil não tem, ninguém produz uma cerveja como essa. É difícil de encontrar, realmente muito difícil. Mas na Alemanha, e ela é uma cerveja regional lá na Alemanha, próximo da cidade de Dortmund. Bom, é isso. Lupulagem né, alemã, né, lúpulo alemã, como Mittelfrüh, Tradition, Tettnanger. Também se aceita lúpulo tcheco, como um Saaz. O Saaz ele pode ir um pouco na Kolsch e pode ir também na Export Beer. Fiquem à vontade para usar. Esse é um estilo que não é tão conhecido, mas como a gente está passando por todos os estilos do mundo, vale muito saber, vale muito conhecer. Legal, galera? Gostaram? Não percam o próximo vídeo, que é a German Pils.